Olá pessoal, bom dia ainda, né? Falta meia hora ainda para meio-dia, sexta-feira. Então, acabamos de fazer uma live agora, a primeira live da Aqualive Rio. Então, estamos começando a brincar disso. Isso vai ser bem legal aí, essas novidades aí. A gente já está nessa era digital aí, mostrando conteúdo, novidades aí para vocês. E hoje eu estou com a presença ilustre do nosso presidente da Aqualive aqui. Então não podia perder essa oportunidade de chamar o Maurão para sentar aqui comigo, bater um grande papo, né, descontraído, conversar um pouquinho, né, sobre aí, esse tempo todo de Aqualive, né, não é nada. Nós temos 5 anos, né, já aqui na loja. Foi em 2014 que eu entrei nesse projeto, então inauguramos essa loja aqui em 2015. Poxa, uma trajetória aí fantástica, muito aprendizado, muito conhecimento, muita pedreira, né? Ou seja, abrir um mercado que é difícil, né? A gente tem que atuar num nicho de mercado muito específico, porque a grande maioria das pessoas, né, não tem essa consciência, não dão valor para a água que bebe, né? A água teve tanta abundância, né, que as pessoas não dão valor devido para a água. E as pessoas estão começando a ter essa consciência agora, com o trabalho que a gente vai fazendo, lógico, de um nicho específico. A gente tenta trabalhar com médicos, nutricionistas, personagens, pessoas, né, terapeutas, pessoas que estão envolvidas com a água, justamente porque são pessoas que já estão ali, têm uma noção do que é uma água alcalina, mas acho que 80% da população aí às vezes nem sabe o que é água alcalina. Então, acho que vamos bater esse papinho aqui, trocar essa ideia. Tivemos com o Cíntia agora aqui, fazendo, né, mostrando aí a importância do nosso filtro, da água alcalina no esporte, né, professor de jiu-jitsu, um cara renomado aí, que participa de competições e tudo, um cara bem arrojado. E agora vamos falar comigo com o Mauro, né, Mauro? Podia falar pra gente, acho que seria legal, falar um pouco da história da Aqualive, né, ou seja, são 9 anos, você como o precursor desse negócio aí, né, nossa enciclopédia sobre a alcalinidade, somos pioneiros nesse ramo. Então assim, é um know-how muito legal, eu tenho orgulho de fazer parte desse time, porque é um know-how que a gente adquiriu e vem adquirindo. Acho que o aprendizado ele é contínuo, vai ter muita coisa pra gente aprender ainda, mas esse cara aqui que inventou a nossa vela nano, né, cara, que é a nossa vela que consegue deixar a água com pH acima de 9,5, né, tem eficiência bacteriológica, ela tem ali sais minerais, potássio, cálcio, sódio, magnésio, para mineralizar no modelo ideal, né, que tem que ser feito, né, imitando aí a natureza. Enfim, pode deixar você falar comigo, senão eu vou falar pra caramba, né? Tô começando a gostar desse negócio. Vamos lá. Não fala quase nada, né? Mas é isso aí. Mas, gente, ó, é um grande prazer eu estar aqui aí hoje, segundo dia que eu estou aqui com o Leandro aqui no Rio de Janeiro, na franquia. E eu confesso, né, que antes de falar da vela e da água, né, vamos falar um pouquinho. Eu confesso que fiquei impressionado, porque a última vez que eu vim aqui, né, eu vi um cenário aqui na franquia. E hoje o cenário está completamente diferente do que era. Tem o próprio Leandro aqui, está com uma motivação aqui, além do normal, vocês estão vendo aí, né? Tá? E não para, né? Não dá nem para quase a gente interagir, porque ele está direto aí, assim, focado muito aí no negócio, sabe? Eu estou muito feliz de ter visto isso, né? De estar vendo. E a equipe, né? A equipe cresceu, tem um bocado de gente trabalhando aqui, gente nova, né? E eu vejo aí que o clima aqui está muito positivo, sabe? Aqui é clima de sucesso. E olha, gente, ontem à noite a gente saiu para jantar e Leandro mostrou para mim um gráfico de a curva de vendas aí desde o ano passado, né? E é impressionante, né? Porque como faz diferença. Nós temos aqui, é o mesmo Rio de Janeiro, os mesmos produtos, né? Os mesmos clientes. O que mudou? Mudou a motivação, mudou o foco, né? E o resultado é nítido, eu até arrepio, né? Porque é muito lindo ver isso, uma empresa aí focada, trabalhando e crescendo, sabe? Desde que, assim, que ele deu essa virada, né? Virar uma chave. Uma virada de chave muito bacana, né? O gráfico é crescente, né? Não vai continuar, é uma meta arrojada. Exatamente. A gente está vendo aqui
né, um destaque muito grande aí da franquia do Rio de Janeiro, tá, para este ano. E eu acredito que ele vai ter uma história muito bonita para contar na convenção. Tá? Eu estou muito confiante com isso. Né? Tá? E aí, ele falando aqui são 5 anos de aprendizado, né? E do lado de cá não é diferente. Né? E olhem que a Vela Nano, né, que hoje eu acho que é a cereja do nosso bolo, né? É um produto realmente excepcional. Eu não desconheço, né, no planeta. Lá para vir a Vela Nano, por favor. Desconheço no planeta um produto, né, um filtro que consiga fazer o que a nossa Vela Nano faz, né? Então, realmente é algo excepcional. E essa tecnologia nasceu, né? Foi, na verdade, eu não vou dizer que foi por acaso, mas a gente estava buscando melhorar o produto, né? Criar um diferencial, até porque o produto é muito parecido com o que já existe no mercado, né? Então, a gente ficou muito tempo fazendo teste, né? Foi quase um ano testando materiais que vieram, primeiro materiais nacionais, depois nós trouxemos materiais da China e por fim conseguimos acertar com materiais vindos da Coreia do Sul, né? Onde o que o pessoal falava que o material ia produzir e realmente ele produziu, né? A gente teve muita decepção com o material chinês, né? Tá? E aí acertamos demais. Estamos com um fornecedor da matéria-prima da Coreia do Sul desde 2012, né? Um relacionamento impecável, né? E a gente a cerâmica ela é importada, né? A cerâmica ela vem importada. O diferencial da nossa vela, porque as pessoas veem a nossa vela, né, e acham que ela é igual às velas que tem no mercado. Mas ninguém sabe que essa cerâmica, que é uma cerâmica que vem com, ela tá cheia de sais minerais nela, então ela tem um diferencial. Né? Depois a gente vem com um revestimento de prata coloidal, né, que vai dar eficiência bacteriológica para a nossa vela. Depois vem o carvão ativado, né, granulado. Depois um composto interno de sais minerais, potássio, cálcio, sódio, magnésio. Né? E aí ela tem uma cápsulazinha, que essa aqui ela é transparente, não sei se vocês conseguem ver, tem uma cápsulazinha aqui de magnésio, que é o grande diferencial, que vai liberar íons, né, de magnésio durante toda a vida útil do refil. Então isso que é o grande bacana, você vai tomar uma água muito mais magnesiana e consequentemente mais alcalina. Com certeza. Né? Então isso é... Aqui, deixa eu aproveitar, essa cápsula, na verdade, né, ela acaba tendo uma dupla função. As velas comuns, né, elas não têm essa cápsula, né, tá? Então, quando a água ela penetra no refil pela cerâmica, né, ela atravessa a parede e ela escorre pela parte interna. Então, quando a água chega aqui embaixo, ela já sai. Então, não adiantava muito você ter toda essa coluna aqui de material, porque não era utilizado. O único momento que as velas comuns utilizam isso aqui é quando o reservatório inferior está cheio, né, o superior está cobrindo a vela, né, e aí a boia está tapando aqui. Nesse momento a vela enche de água. Mas quando você tira um copo de água, já seca internamente e volta aquele processo. Direto, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente entendeu que a gente precisava fazer a água encher a vela. Aí nasceu a ideia da cápsula. Com a cápsula, a água é obrigada a subir até o nível da cápsula para depois descer. É isso que torna a vela nano, né, uma eficiência assim, estupidamente superior a uma vela comum. Tá? E a frecha, o que a gente fez? Né? A gente aumentou a altura do canal que desce. Então é um diferencial sobre as velas comuns ainda. Né? Mas não tem a liberação do magnésio. Não tem. Tem magnésio também no composto interno. No composto interno, né, junto com o carvão ativado e a nossa resina, a gente também tem magnésio nas duas. Tá? Isso é padrão em ambas. E né? foi quantos anos aí abrindo vela, recortando, entendendo, fazendo lá no laboratório, que era o quartinho da sua casa lá, que você fazia esse... Essa história do ano que eu passei aí lá no interior de São Paulo, em Araras, né? Trabalhando nisso aqui, né? É uma história que não dá para contar numa live, mas eu vou contar um detalhe numa convenção aí. Sim, show de bola. Então,
Estava falando sobre a cerâmica. A cerâmica aqui é o seguinte, a gente utiliza a cerâmica padrão das velas que o fabricante usa para o produto dele, né, de linha, tá? E nós trazemos da Coreia do Sul uma cerâmica especial. Essa cerâmica a gente mistura em determinado percentual na cerâmica nacional, é que faz o diferencial, né? Por exemplo, se vocês forem comparar o nosso refil com um refil comum, vocês vão ver que o nosso ele tem uma contração maior, porque nós temos mais minerais misturados na cerâmica, essa cerâmica que vem da Coreia do Sul, né? E quando a cerâmica passa pelo forno, que passa de 1000 graus, esses minerais eles acabam derretendo uma parte. Isso faz com que o material comprima mais. E aí a gente acaba tendo uma eficiência de retenção de partícula muito melhor do que mesmo que um refil do fabricante, né? Do mesmo fabricante consiga a classificação A, e que muitas vezes ele não consegue, né? Ainda a nossa classificação A, porque tem uma faixa, né? Ainda é superior. Por isso que vocês vão observar que as nossas velas, elas têm elas pingam menos do que uma vela normal. Por quê? Isso está diretamente ligado à eficiência de retenção de partículas. Tá? Sim. Então, o resultado é uma água de altíssima qualidade, né? E esses minerais, eles são vários minerais em quantidades específicas, tá? Essa composição é uma tecnologia japonesa, reproduzida pelos coreanos, né? E a história, que isso aqui eu acho que é a primeira vez que eu vou falar publicamente isso aqui agora, tá? A história é o seguinte, tá? Segundo os japoneses, essa combinação de minerais nessa cerâmica transferem à água as características da água primordial. É como se tivesse a memória da água, e aí, por osmose, né, essa memória é transferida para a água, né? Tá? Então são coisas que ainda são difíceis de explicar, já estão aqui, né, mas vocês já sabem que em nenhum momento nós usamos isso comercialmente, né? Sim. Tá? Então, não, é fantástico. A gente consegue, essa vela aqui, a gente consegue, né, um pH 9.8, né, quase um pH 10. Dependendo da água de entrada, passa de 10. Passa de 10. Então, assim, é uma água que só faz super bem para a saúde, né, e vem, né, trazendo aí benefícios aí para várias famílias. Hoje não é nada, eu posso me gabar que já temos aí mais de 4.000 clientes, né, que bebem água alcalina aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu quero chegar a uns 50.000 clientes, em breve nós vamos estar chegando nesse número, né, eu quero pensar grande, mas já é satisfatório, né, assim, essa crise toda nós tivemos, poxa, o nosso público já é um público mais, né, restrito, a gente tem que ir mais direcionado, porque às vezes muitas pessoas até querem ter, mas o produto é um pouquinho mais, tem um preço diferenciado, onde a gente tenta viabilizar isso de várias formas para o cliente. Poxa, hoje a gente tem um nicho, né, um público B+, A, mas assim, é impressionante como eu tenho cliente na Rocinha, Rio das Pedras, em comunidades aqui do Rio de Janeiro, que você vê que são pessoas que já são pontos fora da curva, que já estão antenados com a saúde e faz um investimento para ter uma água de boa qualidade. Então isso está mudando muito aí a questão da conscientização das pessoas né, ou seja, às vezes a gente pergunta, você confia na água que você está bebendo na sua casa? A grande maioria das pessoas nunca parou para ler o selinho do Inmetro, que está ali no filtro dela. Ninguém sabe que o Inmetro certifica 3 coisas: retenção de partícula, retenção do cloro livre e a eficiência bacteriológica. Então, ou seja, 90% dos filtros hoje não tem eficiência bacteriológica, né? Eles se escoram na operadora de água, né, local, né, porque ela já te entrega uma água potável. Então eles não têm que ter eficiência bacteriológica, mas essa água potável, é claro que tem lugares que nem tem uma água potável para se beber, né? Não tem um saneamento básico necessário. Então, ou seja, entre você não ter água e ter uma água da operadora te oferecendo ali que seja potável,
é melhor você beber água, né? Não vamos ser irônicos, né? Fechar os olhos para isso, que tem muito lugar que tem gente que nem tem água para beber. Mas essa água está cheia de metal pesado, está cheia de cloro, trialometano, cádmio, chumbo, mercúrio, vários metais que tipo, não vão fazer nenhum mal agora de imediato, mas lá na frente, pensando na longevidade, você pode ter alguma coisa lá na frente, você nunca vai falar que foi da água que você bebeu, né? Então, é conscientização mesmo, né? É todo um trabalho. Então essa questão voltando, né, na questão do selo do Inmetro, essa questão da eficiência meteorológica, ela é importante. Então a gente tem a melhor certificação do Inmetro, onde a gente tem lá que a gente tem a eficiência meteorológica comprovada. A outra coisa é a retenção de partículas, né? Que é de 0,5 a 1 micra. Você vai pegar a grande maioria dos filtros, é tudo P3, né? Ninguém vai classe C, ou seja, que é de 5 a 15 micras. Aí, o interessante é quando a pessoa pega um filtro desses aí, de pressão, né? Que você bota debaixo da pia, ou então essas geladeirinhas aí básicas aí no mercado, não vou citar nomes, mas na hora que você pega aquela água e coloca no nosso filtro de gravidade, né? Aí daqui a 15 dias mais ou menos sua vela tá suja, retendo partículas dela, né, cara? Pô, mas como assim? A água já era filtrada? Então, né? Mas aí antes disso, quem estava filtrando era o rim, né? Era o rim, exatamente. Então assim, aí as pessoas começam a cair a ficha, falam, pô, realmente esse filtro ele filtra mais do que o outro, porque né, o outro lá é retenção de 5 a 15 micras, né? O poro é bem maior, a nossa é de 0,5 a 1 micra. Aí as pessoas começam a fazer sentido para ela que, poxa, então essa água, eu consigo retirar a partícula dessa água, ele suja a minha vela, né? E a retenção do cloro, né? O Inmetro acende até 25% de cloro na água. Isso não é o ideal, né? Ou seja, o cloro é um pesticida. Tudo bem que ele é super importante que ele esteja lá na sua caixa d'água, até mesmo para proteger sua água lá na sua caixa d'água e a água está passando pelo cano, porque essa água vai passar por essas tubulações aí antigas e vão estar pegando sujeiras no meio do caminho. Então o cloro, ele, de certa forma, ele é essencial justamente para estar evitando aí uma contaminação, bactérias e tudo mais. Por isso que tem que ter um filtro eficiente na sua ponta lá na hora que você vai beber, para que na hora que você for beber esse cloro seja eliminado 100%, não é isso? Exatamente. Então aí sim, por isso que a gente vai ter um filtro que vai eliminar 100% do cloro. Então isso também é muito, muito bacana, né? Então é basicamente essa questão as pessoas têm que ficar mais antenadas, né? Saber disso. Deixa eu fazer uma analogia aqui que eu acho que é interessante, essa questão do selo do Inmetro, né? A gente ainda, apesar da gente estar no mercado de saúde, né, e o nosso foco é água alcalinizante, trau negativo, né, e a gente assim nem dá muita importância ao básico, né, porque a gente entende que toda empresa era para fazer o básico, né. Mas a leitura do selo do Inmetro, né, eu faço uma analogia com a carteira de motorista, tá? Todas as pessoas, né, que dirigem e as pessoas que fiscalizam, né, se você tem carteira de motorista ou não, elas leem a carteira de motorista. O que é ler a carteira de motorista? Porque você tem carteira de motorista para dirigir carro, moto e caminhão. Pronto. Então, você tem uma carteira de motorista, né? pronto, mas se a sua é só A, você não pode dirigir uma moto. Porque se você for fiscalizado, dirigindo... Então, A é para moto, né? A nossa categoria é B. Pronto, A é moto. É que eu só confundi, né? Então, se você só pode dirigir carro, né? Você tem carteira de motorista, mas só para carro. Se você for pego andando de moto... Você vai ser multado. Vai ser multado, vão te tomar a carteira, sei lá, né? Pronto. Mas por quê? Porque existe a leitura da carteira. Então, não basta ter carteira. No nosso caso, as pessoas, elas não estão lendo o selo. Elas olham, tem selo do Inmetro? Tem, então tá bom. Não tem? Opa, então não quero. Não, quando as pessoas lerem o selo do Inmetro como leem a carteira de motorista, gente, vai mudar muito o mercado, né? Porque as pessoas não tem essa atenção de saber o que está sendo checado ali. Só a classe A de retenção de partículas, né, é uma situação muito rara. Já é diferente, né? É muito raro. Aí, tudo que a gente acrescenta mais já é a mais. Ou seja, já são coisas positivas, né? Ou seja, que aí vai entrar uma alta condutividade elétrica, né? O que é isso? Ela consegue capilarizar melhor essa água dentro do seu organismo. Então ela
essa eletricidade que são os nossos movimentos, né? Ou seja, isso a gente tem eletricidade aqui dentro. Então essa água ela consegue, ela ajuda a hidratar as células, né? Através também da baixa tensão superficial, que é a reorganização dos clusters da água, que vai fazer com que ela hidrate até 6 vezes mais que uma água normal, né? Tô certo? Até 6 vezes mais que uma água comum. A outra questão é o redox, ou seja, o que é o redox? É o potencial de oxirredução, a capacidade dela, né, de oxidar ou não. Então, ela é uma água antioxidante. Por isso que eu posso falar que ela é uma água, né, ela gera elétrons dentro do nosso organismo, né, para combater radicais livres. Então, são coisas bacanas que você não tem isso no geral. Hoje, uma água da torneira ela tem um potencial positivo. Se ela passa por um carvão ativado, ela, sei lá, tem 800 positivo, ela cai para os 400 positivo. Melhorou, mas pô, está 400 positivo. A gente consegue deixar ele negativo. Então isso é a diferença, né? Faz muita diferença. Então faz uma diferença considerável. Eu diria que hoje, assim, um dos grandes diferenciais, né, dos nossos produtos, né, ainda é a questão do prau negativo. O prau negativo. Isso é uma situação até aqui no Brasil bastante nova, né? Cortando rapidinho, é potencial renal de carga ácida, né? Potencial é Potential Renal Acid Load, uma sigla em inglês que significa potencial renal de carga ácida, né? De forma bem simples, eu vou fazer uma comparação aqui. O que é então, se pega água com prau positivo e pega água com prau negativo, né? O que uma e outra faz, né? As duas podem ter pH alcalino, por exemplo, pH 10. As duas têm, mas só que uma tem prau negativo, pH 10, a outra tem prau positivo, pH 10. Quando você toma a água com prau positivo, pH 10, né, o tempo que essa água vai ficar fazendo efeito no seu organismo é menor do que o tempo que a água com prau negativo, do mesmo pH, vai fazer efeito. Imagine que a gente tem uma lâmpada, né, para comparar. A água com prau positivo é uma lâmpada que tem um brilho gigante, mas apaga rápido. A com prau negativo tem o mesmo brilho gigante, mas ela demora mais para apagar. E o que significa isso? Dentro do organismo. Pronto. O segredo da água alcalina, né, é quando ela chega no estômago, o pH do estômago tende a subir. Porque ele é muito ácido, né? Então ele vai reagir. O estômago reage e aí há uma compensação e ele começa a produzir ácido clorídrico, certo? Pronto. Para baixar o pH. E aí o pâncreas produz bicarbonato de sódio. E aí é que está, o bicarbonato de sódio tem pH 8, vai para a corrente sanguínea e vai criando uma maré alcalina no organismo, certo? Então olha só, quanto mais prau negativo a água for, e mais tempo ela vai ficar fazendo com que o estômago produza o ácido, mais tempo o pâncreas vai ficar produzindo o bicarbonato de sódio. Se a água alcalina tem prau positivo, né, no instante o processo para. E aí que está o diferencial da gente, sabe? Esse eu acho que é o nosso grande diferencial. E falando em diferencial, considerem que a Aqualife é a única empresa que eu conheço, pelo menos no Brasil, do mercado de água, de filtros de água, que é onde nós estamos inseridos, né? Sim. Juridicamente nós estamos inseridos numa empresa, num negócio de filtros de água, né? Que já fez 2 investimentos grandes em pesquisa científica relacionada à água versus saúde. Exatamente, o estudo Valera Pascoal, exatamente. Né, fez aí Foi em 2013, 14, quando saiu o estudo do PRAU, publicado numa revista de atualização de nutrição, inclusive na Argentina, revista científica que só aceita publicações comprovadas, claro, não é uma revista que você não paga para estar lá, né? Show. E nós concluímos agora em 2000 E foram mais de 300 rótulos, né, de água que a gente foram comparadas, mais de 300 ficou com o menor prau negativo, né? Foi o número 1. Exatamente. Isso é show e tá lá, não é história ainda, tá? Exato. E recentemente nós concluímos um trabalho de 2 anos, foi o primeiro estudo clínico também, apesar de ser nosso segundo investimento, mas foi o primeiro feito
com voluntários, né? Que foi na cidade de Belém, né? O projeto demorou 2 anos, o investimento total todo o projeto foi bancado pela Life, não teve nenhum auxílio do governo, apesar de ter sido feito junto com a Universidade Federal do Pará, né? E saiu um resultado clínico, né? Dos efeitos da água alcalina nossa, né? Desse mesmo refil aqui, tá? Relacionada à gastrite, né? Esse estudo não pode ser revelado ainda porque ele está em processo de publicação internacional, mas já foi apresentado num congresso de doenças gástricas em Praga, né? Legal. E isso vai ser um marco também na história da nossa empresa, tá? Assim que esse estudo for publicado, né, a gente vai poder fazer divulgação. Mas é o primeiro estudo clínico feito com água relacionado a doenças, benefícios, feito no Brasil. Até hoje a gente só tem estudo internacional. Internacional, já tem vários aí. Então veja assim como a gente está sempre preocupado, né, com trabalhando para mostrar cada né? vez mais o que temos de novidade e comprovar, né, o que realmente a gente consegue entregar. Isso que é o bacana. Quando a gente mede, né, tem vários médicos hoje aqui no Rio mesmo que sabatinam, né? O cara vem, cara, quero saber se você faz tudo que você está falando mesmo. Então eu tenho um médico que ele é nosso cliente, ele indica os clientes dele porque ele vê que junto com a receita que ele está mandando lá para o cliente dele, a nossa água vai ajudar no tratamento que ele está mandando para o cliente dele. E ele me sabatinou mesmo, ele tem os aparelhinhos todos importados lá, então ele fez questão de medir o potencial de oxirredução lá para ver se estava negativo mesmo. Então, poxa, deu menos 280, a gente chega até menos 350 mV, né? Mas deu menos 380, foi excelente. Então ele, pH lá com a canetinha lá digital, 9.8. Aí ele, show de bola. Então assim, isso dá muita credibilidade, porque o que a gente está falando a gente consegue provar, né? Ou seja, tá ali, não tem historinha. Então, e assim, aí você vê os nutricionistas, os personagens, por isso que a gente faz, né? Eu faço muito congresso, participando, que são pessoas que vão entender o que a gente está falando e vão poder, são pessoas que têm a voz ali, né? Tem poder de persuasão ali, vai conseguir passar para frente o que eu estou falando, que às vezes muitas pessoas não entende nada, não é médico, não sei o que lá e tal. Mas olha que eu estou aprendendo bastante e falo tete a tete aí com todo mundo que sabe de água, bicho. E hoje o médico não estuda água na faculdade dele não, né? Então às vezes eu vejo os médicos querendo ouvir e digo assim, né? Eu ensino, já ensinei vários aí, um montão de informações aí que depois ele vai pesquisar e ver que eu não estou falando besteira. Uma coisa é certa, né? Eu acho que todos os nossos franqueados, né? Principalmente aqueles que têm assim que se aprofundam um pouco mais no assunto, né? Tem muito mais horas vou dizer até que são horas acadêmicas a respeito de água do que os médicos conseguem ter na escola de medicina, né? Então, é claro, a gente assim, tem condições plenas de dar aula de água para médico, né? Porque nós temos muito mais vivência com isso, né? O dia a dia, né? A gente tentando aí mostrar que a pessoa tem que tomar pelo menos, né, 2 litros no mínimo, né? A gente fala que eu li já algumas coisas falando que o ideal é 1 litro para cada 30 quilos, né? Então se a pessoa tem uma criança, um adolescente, 30 quilos, 1 litro por dia no mínimo. Eu estou com um corpite mais fortinho, né, noventinho, já acima dos 90, então você tem que ter pelo menos 3 litros de água por dia e assim por diante, né? Então o pessoal tem, mas no mínimo 2 litros já vai ajudar bastante. Você já sente melhorias assim, absurdas no dia a dia, entendeu? Então acho que essa conscientização que todo mundo tem que ter. A questão de tomar água certa, né? Que é o que a gente defende, né? Imagina o seguinte, que você quer tomar um café quente, né? Ok? Então vamos dizer que você quer tomar café com leite, certo? Sim. Aí você pega uma água fervendo, certo? E bota leite gelado. Pronto, aí você vai tomar café com leite morno, né? Pronto. Então, agora, se você quer tomar um café com leite quente, né? Mesmo, leite quente, né? Leite quente. Você pega água quente,
e leite quente. E aí você mistura, Você vai ter um café você com vai leite tomar quente. quente. A água alcalina é a mesma coisa. Quer ver? A gente teve antes a live aí, falando da importância Um da água sítio, para quem pratica esportes, né? Então, o pessoal faz a musculação e tal, e aí toma depois o whey protein. Sim. Com qualquer água, certo? É a mesma analogia da água quente e o leite frio. Se você faz o whey com uma água ruim, né, aquela mistura final ela vai ter uma qualidade. Se você faz o whey com uma água boa, você aproveita muito mais daquele whey. Exatamente. Né? Então, aí está uma pegadinha de você fazer as coisas E com a você água vai certa, absorver né? aquilo de uma maneira muito melhor. Né? Isso, A questão da absorção, né? porque exatamente ele voltando lá que eu falei, da alta condutividade elétrica, por exemplo, a baixa tensão superficial, ou seja, isso vai realmente ser absorvido, né, pelas suas células ali, pelas moléculas do seu organismo. Coisa que às vezes você toma uma água normal, ela não está musculante, não está legal, ela está cheia, ela está pesada, então você toma, você fica empapuça. Né? Você fica, às vezes o pessoal não bebe muita água não, porque empapuça, não sei o que lá, não gosta de beber água. Passa uma água leve, de qualidade, você sente toda a diferença. A água precisa entrar no seu corpo e ela precisa saber o que fazer. Exatamente. Se ela é uma água comum, né, e não tem as características certas, ela só está lá e aí fica pesada. Né? Então existe simbolicamente, né, uma inteligência na água, que é justamente aquela combinação de... Aqui ó, o infusor aqui também é outra parada legal, né? Porque a gente coloca aqui o chazinho, a gente não precisa de esquentar a água, então isso até mostra, né, o ânimo que você cria no meu carro. Então eu coloco, saio de casa, boto um chazinho aqui, né? E coloco a água natural, minha alcalina aqui. No que o carro está andando, não sei o que lá e tal, ela já está fazendo a infusão aqui. E eu estou tomando, chá, e eu já tomo extraio todo o chá. E aí, como eu já ando com uma outra garrafa de 1 litro junto, então eu tomo essa daqui, vou lá, coloco a outra, né, encho de novo, e aquilo ali vai, no final do dia, chegando em casa lá, já está ficando branquinha. Ó. Essa aqui ela foi hibisco. Eu coloquei ontem o hibisco aqui. Aí acabou que na correria toda ela ficou no meu carro. Hoje de manhã eu já tomei que estava lá, então eu enchi de novo. Aí, quer dizer, ainda tá saindo aqui a essência do hibisco ainda. Se foi coloquei hoje de manhã, ela estava vazia, porque ontem eu cheguei em casa de noite, tipo, matei ela e ficou no carro. E eu esqueci ela lá embaixo, senão eu tinha colocado mais hibisco. Mas como eu desci com a garrafa cheia, eu fui lá e coloquei, ou seja, só no trajeto de lá para cá, ela já conseguiu, ou seja, extrair um pouquinho mais, ela tá levinha, porque o hibisco fica bem vermelho, né? Mas ela está levinha aqui, ou seja, estou extraindo ainda a essência do hibisco aqui. Então isso é bem legal, eu sempre levo para mostrar para os clientes que é bem bacana. Outro negócio legal também, que nós não temos aqui, mas está chegando e nós vamos fazer um trabalho muito bacana, que é com a Solo, né? Que é outro, né? Já é uma água engarrafada nossa, a gente consegue extrair ela do aquífero Guarani, ou seja, nossa preciosidade 100% nacional. E a gente vai colocar aqui também ela para comercializar aqui no Rio de Janeiro, que ela foi lançada em Dubai e tudo mais, ela não chegou para mim aqui ainda e eu vou arrebentar de vender solo, vocês vão ver só como é que vai ser o trabalho que eu vou fazer. A Solo ela abre muitas portas porque você consegue introduzir de forma, um custo muito pequeno, né? A água alcalina para a pessoa passar a conhecer, né? Antes ela adquirir um equipamento, ela tem uma experiência com a água alcalina, né? Então é um Sim, interessante. E é uma água que te extrai ela do solo, ou seja, aqui a gente faz um tratamento. Eu trato a água da torneira, né, tiro todos os metais pesados, tiro tudo, e mineralizo através de ionização, faço essa mineralização e vou ter uma água top, primordial também. Só que essa não, ela vem da terra, o nome dela é solo, né? Já veio, porque ela vem 100% natural, com pH 10,32. Rico em vanádio. Pô, é água. Essa, né? E é da Aqualife. Então isso aí que é. Também, viu? Para o mais negativo ainda, porque ela tá mais top. Exatamente. Então é bem legal aí, tem muita coisa. Muito especial, né? É a única água brasileira que tem certificado árabe de qualidade também. Foi lançada em Dubai. Especial, né? E, poxa, lá nos Emirados Árabes, os caras são, né, quem mais consome água mineral no mundo, né? O maior consumo per capita de água mineral engarrafada é dos Emirados Árabes Unidos. Né? Por isso passa que de 270 mil litros, 270 litros por ano por habitante.
O Brasil não chega a 60. Olha só, né? Então informação legal. É interessante isso aí. Bom, para finalizar, gente, assim, se deixar a gente vai conversando aqui hoje, né? Não falta. Pô, já passou mais de meia hora, eu acho, que a gente está conversando aqui, né? O papo foi fluindo e fomos conversando. A Angélica aqui está aqui cuidando aqui do negócio que deixou, não mandou a gente parar. A gente está aqui na É porque tá bom. Perguntaram o que é Vanadium. Vanadium? É. Então, pode falar para... Então, Vanadium, inclusive o nome, ele vem em homenagem à deusa Vanadis, né? Ele é um mineral raro, né? Existem poucas fontes aqui onde ele tem uma quantidade razoável aqui no Brasil, né? Se for demais, ele também é tóxico, né? Mas o que o vanádio faz? Ele auxilia os receptores de insulina. Então, por exemplo, imaginemos alguém que tenha diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que adquirida ao longo da vida, por hábitos, né, alimentares, etc., né, pelo estilo de vida. Esse tipo de diabetes, a pessoa produz insulina, porém a insulina não chega onde precisa chegar. O vanádio, ele seria responsável por abrir o caminho para o vanádio, para que a insulina chegue aonde precisa. Então, é possível que alguém que tenha diabetes tipo 2, né, consumindo regularmente água com vanádio, ela possa até substituir, né, depois de algum tempo, a medicação. Tá? Nós temos várias pessoas com relatos, né, que pararam de tomar a medicação porque acabaram ficando com índice glicêmico muito baixo. E foi realmente a água que fez É todo um acompanhamento, né? Lógico, tipo assim, a pessoa vai vendo os benefícios que vai gerando para ela. Isso Exato. É muito legal. Agora eu tenho uma outra coisa muito importante também para falar sobre outro mineral que tem na sola, que é o silício. Ah, é? O silício, ele é considerado o mineral da beleza. Tá? O colágeno, né? Ele estimula o colágeno. Ajuda a ativar o colágeno, tem 1000 funções no corpo inteiro. E a solo, ela tem uma quantidade bastante interessante do silício. Né? E uma das coisas que também o silício pode contribuir, né? Ele pode ajudar a desintoxicar o organismo de elementos tóxicos. Por exemplo, né? Inclusive eu tenho o laudo de antes e depois. Eu vou falar do que aconteceu comigo. Né? Ano passado eu fiz uns exames e eu fui identificado como intoxicado por alumínio. Tá? Isso tem sido aumentado muito, todo mundo. Muito comum. Panela de alumínio, desodorante, panela, desodorante. O que aconteceu? Eu estava com quase 17 miligramas por litro de alumínio, né? E aí o máximo é 10. O certo é 0, né? Mas aí eu estava com 17, quase 17, 16 e alguma coisa. E aí o CID encontrou um estudo americano feito com silício, dizendo que o silício era quelante do alumínio, ou seja, o silício atrai o alumínio e aí ele sai na urina, no suor e assim por diante. Bom, só que você precisava consumir durante 12 semanas pelo menos 35 miligramas de silício por dia. Aí eu fiz religiosamente, né? Tomei 2 litros de solo por dia durante 3 meses e voltei a fazer o exame. Eu estava com 1,6, 1,7 de silício, né? De alumínio contaminado. Não, impressionante, né? Então é mais uma função. Agora é o seguinte, como é que alguém ousa levantar a bandeira e dizer que a água não faz diferença? Faz toda a diferença. Porque eu resolvi com a solo, se eu tivesse tomado outra água, eu estaria indo com o alumíniozinho aqui, né? Você não teria mesmo resultado, Então água, gente, faz muita diferença. Uma cliente perguntou o que acontece com quem tem diabetes do tipo 1, no caso do vanádio. Tem algum benefício? Do tipo 1, tá? Pode ajudar, né, a melhorar os efeitos da insulina que a pessoa ela tem que tomar insulina, certo? Né?
Pronto, então o Vanadium vai ajudar um pouquinho. Nós temos um caso de uma pessoa que tomava 4 injeções de insulina por dia. E aí ela começou a consumir solo, diabetes tipo 1. Aí, enquanto ela estava consumindo solo, ela baixou para 2 injeções. Por quê? Porque melhorou a eficiência. Tá? Agora, isso é um caso real, nós não temos nenhum estudo comprovando isso, mas como o risco é zero de tomar esse tipo de água, Sim. vale a pena fazer uma experiência e observar E mesmo. observar como vai. Porque cada organismo vai reagir de um jeito, né? Não tem uma fórmula exata. Com acompanhamento médico, né? Porque lógico, sempre, né? A gente é sempre bem responsável quanto a isso, né? A gente nunca pode deixar de tomar o remédio que tem que tomar. Enfim, é aquela coisa de longevidade, né? Ou seja, você está tomando uma água de ótima qualidade, com sais minerais, com todas as características que ela tem que ter, então isso só pode te fazer bem, né? É essa linha que a gente está seguindo. Gente, foi ótimo, estou gostando muito de fazer essas lives, vamos fazer várias outras. Obrigado, Maurão, aproveitar que você estava aqui hoje, deu uma aula aí pra gente, bom que eu vou aprendendo mais um pouquinho. Né? A gente também, o aprendizado aqui não acaba nunca, né? Acaba nunca, é verdade. Mas obrigado, gente. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todo mundo aí. Um beijo. Tchau, tchau. Isso aí. Um abraço para todos.